Você já parou para pensar que dominar conteúdo de direito, mesmo sem ter qualquer tipo de formação específica na área, pode sim ser o grande diferencial para você conquistar o seu cargo público, mesmo que seja um cargo de nível médio? No primeiro momento, talvez você ache que é uma coisa impossível, né, se destacar ali no meio de tanta lei, tanto parágrafo, tantos termos jurídicos complicados, mas de verdade, tem sim formas muito mais simples e poderosas de dominar esse universo sem precisar de um diploma em direito. Então, fica comigo aí até o final do vídeo, porque a gente vai conversar hoje sobre algumas estratégias originais que podem dar aí um salto grande de qualidade no seu estudo e, com isso, te fazer economizar tempo, né? Garantir aí um entendimento mais profundo das matérias jurídicas, principalmente aquelas que são mais cobradas, né, nos concursos. Então, de cara, já deixa aí o seu gostei, já se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo aquilo que você já sabe para não perder nenhum dos nossos vídeos, beleza? E aí, nos próximos minutos aqui na nossa conversa de hoje, eu quero conversar com você e te mostrar, né, como assuntos aparentemente jurídicos demais, digamos, podem ser aí absorvidos, né, mesmo por quem nunca nem passou perto de uma faculdade de direito. Então, são dicas e ideias que são aplicáveis a qualquer rotina, sabe? Mesmo a quem trabalha o dia inteiro e tal. Não sei, não faz diferença se você só consegue estudar de madrugada, mesmo para quem alterna ali os estudos com, sei lá, com cuidar dos filhos, para quem tem um emprego muito demandante, muito desgastante. E aí, a proposta é bem simples, tá? É mostrar para vocês caminhos que são avançados, mas, ao mesmo tempo, extremamente práticos e livres de receitas prontas, sabe? Coisas óbvias, para você chegar até a sua aprovação sem precisar decorar artigos de uma forma ali mecânica, nem precisar se tornar advogado sem carteira da OAB, sabe? Tudo isso partindo de um princípio essencial, que aprender direito não precisa ser um pesadelo, tá? E mesmo se você não acreditar, eu vou te provar isso. Mas antes da gente começar, de fato, eu preciso que você entenda uma coisa que é fundamental. A cada dica, cada método inovador que a gente vai abordar, eu quero que você lembre do seu porquê. Pensa naquilo que te move, na liberdade de não ficar refém da economia, no sonho de ter estabilidade, no sonho de poder ajudar a sua família. Eu quero que você foque nessa motivação. São nesses pensamentos que se cria uma força de vontade ali quase inabalável, sabe? Uma espécie de determinação visceral mesmo, que mesmo quando você estiver cansado, vai ali meio que gritar na sua mente, sabe? Olha, levanta e vai, porque isso aqui é a sua vida que está em jogo. Essa chama interna pode ser até mais forte do que qualquer técnica de estudo. E quando ela está bem acesa, ela torna você capaz de enfrentar qualquer adversidade que aparecer no seu caminho, de verdade. E aí, falando, falando em adversidade, não tem um momento mais cômico e mais sofrido do que tentar convencer as pessoas a se inscreverem em um canal que fala justamente de concursos públicos e de estudos jurídicos. Por que não? É quase como oferecer brócolis para uma criança que só quer batata frita, sabe? Mas, olha só, se você estiver rindo agora, já é meio caminho andado para entender que sim, estudar direito sem ser advogado pode ser divertido e pode ser lucrativo também. Então, agora a gente vai chamar a vinheta, porque eu prometo que esse papo vai ser tudo menos chato. Então, roda a vinheta. Então, pessoal, começando o nosso papo aqui, a gente vai conversar
sobre algumas técnicas de um direito mais simplificado, né? Principalmente, é relevante principalmente para quem está começando. Porque quando a gente fala de direito em concursos de nível médio, a primeira barreira que aparece ali é o juridiquês. Muita gente se perde ali em expressões latinas, né? Então, é o, é o lato sensu, é o, sei lá, é o ex tunc, ex nunc. Enfim, é um vocabulário mais denso, né? E são estruturas ali que parecem que já são escritas justamente para afastar quem está lendo. E a maneira talvez mais inovadora de começar é quebrar esses termos assim em blocos de sentido. Então, em vez de decorar 10 artigos inteiros de uma lei, por exemplo, foca em isolar o que cada um significa na vida real. Então, para e se pergunta, naquele estilo que a gente conversa sobre o estudo ativo, sabe? Onde essa norma específica impacta o dia a dia de um servidor público, por exemplo, né? Essa conexão prática, ela destrava a mente e faz você perceber que o direito não é tão distante quanto parece. Ele é, sim, uma boa parte do cotidiano. Uma outra ideia é você criar exemplos reais para cada artigo da lei que você está estudando. Então, se você lê sobre atos administrativos, tenta enxergar uma cena concreta mesmo, sabe? Como a nomeação de um servidor, um despacho interno. Quando você associa o trecho da lei com um cenário comum, você armazena com muito mais facilidade e resgata com muito mais facilidade. Esse método não é só ler a lei, né? É meio que dramatizar o artigo na sua cabeça. E aí, quando você precisar relembrar, você meio que acessa a cena e não só um texto frio, não é verdade? Mas evita, né, no entanto, gastar muita energia com termos que aparecem em contextos hiper específicos e que geralmente não são cobrados em prova. Uma forma de você filtrar isso é justamente analisar as provas passadas e perceber quais conceitos de fato vão se repetindo. Porque os editais eles têm um roteiro básico ali, então não é raro ver concurseiros mergulhando aí em assuntos que às vezes são ultra especializados, mas que na prática raramente caem na prova. Então você tem que ser estratégico. Você vai priorizar o que tem mais impacto na hora de resolver as questões. E aí, vale ressaltar que muitos aprovados em concursos, principalmente esses de nível médio, né, que cobram direito, nunca tiveram contato prévio com a disciplina antes de começar a estudar para concurso. Eu mesmo fui um deles. Isso só reforça que não é preciso ser formado, né, em nada para interpretar as normas jurídicas. Você precisa só de um método de persistência e a consciência de que o direito foi feito para organizar a sociedade, né? Pelo menos essa é a ideia, não para confundir. Então, quando você pega o fio condutor dessa lógica, tudo meio que vai fluindo com mais naturalidade. E aí, se você quer se aprofundar, né, ainda mais em como adaptar matérias complexas à sua rotina, eu vou recomendar o nosso vídeo que aprofunda táticas de organização com estudo diário aí. O vídeo chama Como Criar Disciplina para Estudar Todos os Dias. E aí eu vou deixar o link aí no comentário fixado, tá? Esse vídeo, ele desvenda, né, técnicas de constância, e estratégias para você ter um estudo contínuo, tá? Então você já assiste assim que terminar esse daqui, porque com certeza as dicas, principalmente de produtividade, podem complementar perfeitamente isso que a gente está conversando aqui, beleza? E agora a gente vai falar sobre pilares de interpretação, principalmente para quem não está muito familiarizado ali com o direito. Porque a interpretação é o coração do direito, essa que é a verdade. Não adianta você saber que tal artigo determina X se você não entende o porquê ele foi criado, né? E como ele meio que se relaciona com o restante do sistema. Para quem nunca estudou leis, a dica é começar pelas perguntas certas. Então, qual é a finalidade desse artigo? Qual o problema que ele tenta resolver na prática? Né? Quando você se faz essas perguntas, você dá ordem para o seu raciocínio e impede que as informações não fiquem tão soltas. Um exemplo prático,
né? É o seguinte: se você lê algo como, sei lá, a administração pública deve respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Que para quem já está estudando há um tempinho sabe que é o nosso famoso LIMP. Então, você lê isso e já se questiona. Mas o que seria uma falta de moralidade nesse contexto, né? Você pode pensar em vários exemplos. Então, assim, não é expressamente proibido que, por exemplo, eu sou magistrado, eu sou um juiz. Não é expressamente proibido que eu tenha um assessor, que é um cargo comissionado quase sempre. Não é proibido que eu contrate o meu filho para ser meu assessor, sabe? Na lei, né? Ilegal não é. Mas você concorda comigo que pode ser uma coisa imoral? Porque assim, ainda que o meu filho seja extremamente competente, extremamente apto para o cargo, com certeza fica uma imagem ruim, sabe? E certamente vai ter alguém pelo menos tão qualificado quanto ele que não é meu filho, né? E aí, por exemplo, no caso dos juízes em especial, o CNJ não deixa mais isso acontecer. Não deixa que magistrados contratem pessoas da família até o terceiro grau. Mas aí na prática o que acontece agora? O chamado. Eles fazem isso de uma maneira cruzada. Então, assim, eu não posso chamar meu filho, meu tio, meu primo para trabalhar na minha vara. Mas eu tenho o juiz que trabalha no gabinete do lado, aí eu contrato a galera da família dele e ele contrata a galera da minha. Então, no fim das contas, dá no mesmo, né? Mas você concorda comigo que isso é uma coisa que, embora não seja ilegal, é imoral? Então a gente já consegue ver, se a gente faz a pergunta, mas o que seria moralidade no contexto da administração pública? Esse seria um bom exemplo. E isso facilita porque, por exemplo, aí quando você for tentar lembrar dos princípios, você muito provavelmente não vai lembrar que a administração pública deve respeitar os princípios da legalidade. Você não vai lembrar assim, você vai lembrar, pô, eu lembro daquela situação que o Diego falou, do juiz contratar o filho, não sei o quê, e ele falou que isso não era ilegal, mas era imoral. Percebe? Você lembra da cena e isso puxa o conceito. Deixa uma coisa muito mais dinâmica. E é por isso que a gente recomenda que o estudo seja feito dessa forma ativa. Se você pensar, sei lá, por exemplo, quando que a publicidade pode ser quebrada? Sei lá, se a gente for manter o exemplo do juiz, 99% das sentenças são públicas. Quer dizer, 100% das sentenças são públicas, mas, por vezes, parte do conteúdo das sentenças já não são, né? Não, não, minto. Nem todas as sentenças são públicas, não chega a ser 100%, mas 99% das sentenças são públicas, porque tem aquelas que envolvem segredo de justiça, né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa foi condenada pelo crime de estupro de vulnerável, né? Uma pessoa estuprou uma criança de 13 anos. Então, assim, até para preservar a vítima, essa sentença, por exemplo, ela vai ter uma publicidade, mas ela não vai ser pública, sabe? Ela vai ter uma publicidade no sentido de que o réu vai conseguir acessar, o advogado do réu vai conseguir acessar, sabe? Pessoas limitadas vão conseguir acessar, mas o público em geral não vai. Então, ela tem uma certa publicidade, mas é uma publicidade mais restrita, né? Então, com isso, a gente já percebe que publicidade é um princípio, tem que ser respeitado, mas pode ser limitado. Percebe como a gente vai ligando as coisas e aí tudo vai ficando mais fácil do que você só ler e só decorar daquela forma meio maçante? Então, sei lá, e aí você pergunta como que a legalidade opera no dia a dia do servidor, e aí você pensa num direito que você tem que estar em lei, sabe? E aí você não vira só um papagaio de lei, né? Você compreende, você passa a ser alguém que compreende de verdade a função de cada artigo, de cada princípio nesse exemplo. Uma outra estratégia é pensar nos possíveis conflitos entre as normas. Então, de repente, um artigo fala que um servidor tem estabilidade, mas um outro artigo fala sobre a demissão do servidor. Como que esses dispositivos vão dialogar entre si? E aí, mesmo sem uma base jurídica, você já começa a construir pontes, né, e a enxergar o direito, né, como esse jogo de equilíbrio. Esse tipo de questionamento gera mais compreensão do que qualquer resuminho ali superficial, porque você puxa um conceito e vem várias coisas interconectadas. Mas você não vai confundir aprofundar com mergulhar em debate doutrinário interminável, principalmente quando a gente está falando
em concursos de nível médio, né? Porque na maior parte dos concursos de nível médio, a gente cobra ali, eles cobram ali interpretações objetivas, práticas, sem muita discussão aprofundada, filosófica. Então, por isso que você tem que ser um pouco mais direto ao ponto, mas sempre fazendo ali as conexões necessárias. Porque a lei não vive sozinha, né? Ela conversa com outras leis, com princípios, com a Constituição e até com a realidade diária mesmo. E aí, se você busca uma motivação extra para encarar essas matérias que à primeira vista parecem sem fim, a gente tem um vídeo muito, muito legal aqui no canal que chama Só passa em concurso quem é gênio? Verdade ou mito? É um outro vídeo que aborda, né, essa questão de confiança, de crenças limitantes, e ele te ajuda a derrubar a ideia de que só quem tem uma memória extraordinária vai vencer, sabe? Só quem é formado em direito vai passar, percebe? E aí esse reforço mental, ele pode, sim, ser aquele ingrediente que faltava para você se dedicar de verdade, né, aos seus estudos, e em especial aos estudos jurídicos. Mas avançando, né, vamos falar sobre algumas estratégias um pouquinho mais avançadas nesse sentido de aprendizagem jurídica. Então a gente vai falar sobre conectar, né, diferentes leis e princípios. Porque, pessoal, uma forma um pouco mais diferenciada de você aprender direito, sem cair muito na decoreba, é fazer uma leitura comparativa. E aí funciona mais ou menos assim. Você pega uma lei, né, por exemplo, a Lei 8.112, que trata aí do regime jurídico dos servidores federais, compara ali com as disposições da Constituição Federal, na parte que fala também sobre servidores públicos, né? E aí, cada vez que algo soar repetitivo ou contraditório, você procura ver a razão disso. Então, é como se você fosse ligar pontos em mapas, né? Pontos em mapas. Você vai criando rotas ali de entendimento que vão facilitando a memorização. E muitas vezes você vai perceber que tem coisas que estão na lei meio que botando em prática uma ordem constitucional. E aí, ao mesmo tempo, você meio que aprofunda nas duas coisas. Você aprofunda, nesse exemplo, na Lei 8.112 e aprofunda também no estudo da Constituição, porque já é um ponto a mais que você vê na prática. Essa técnica, ela meio que impede você de ficar preso numa única fonte, né? Sem saber muito como que ela se relaciona com o mundo lá fora. Muitos editais exigem conhecimento tanto da lei específica, quanto de normas constitucionais e infraconstitucionais também. Então, quando você treina essa leitura comparativa, você percebe semelhanças, diferenças e hierarquias também. Isso aumenta muito a sua segurança na hora de aprender, mas também na hora de responder questões, principalmente questões objetivas. Em vez de tentar você, sei lá, tentar comer toda a 8.112 em um dia, por exemplo, você analisa ali, sempre em paralelo com os artigos constitucionais, no caso ali, o 37 a 41 da Constituição. Essa aproximação, ela gera insights bem, bem valiosos, do tipo, agora eu entendi a lógica, sabe? A lei só detalha o que a Constituição determina. Esse tipo de estalo mental, de clique, pode ser o maior fator de retenção de conteúdo. Você vai ver que isso faz uma diferença. No começo, esse método ele pode até parecer mais lento do que uma leitura pura e simples. Mas a profundidade de entendimento compensa em muito, porque você diminui bastante a chance de precisar revisar várias e várias vezes alguma coisa que não ficou muito claro, ficou solto. Então, em concursos concorridos, principalmente, a clareza de conceitos faz toda a diferença quando aparecem questões multidisciplinares ali, que misturam artigos de lei, de conceitos, sabe? Mas com temas afins ali, correlatos. O ganho adicional é que a sua escrita, o seu vocabulário jurídico também vão se expandindo ali naturalmente, sem precisar decorar termos soltos, sabe? Você vai absorvendo a terminologia de um modo quase que orgânico, porque você enxerga o contexto onde cada termo ali se aplica. Essa é a evolução que tira o concurseiro do vou tentar chutar pro eu sei por que essa resposta tá certa ou errada, sabe? Eu sei o porquê. E aí, avançando, pessoal, vamos falar sobre como a gente transformar, né, a lei em histórias cotidianas.
É uma coisa que a gente fala bastante aqui no canal. É uma outra forma bastante eficaz de assimilar a matéria. É como se a gente estivesse criando exercícios de caso ali. Então, pega um artigo da lei, por exemplo, imagina uma microhistória que dá um exemplo para aquele dispositivo. Então, sei lá, se a lei fala em vacância do cargo público por exoneração, então você constrói um cenário no qual o servidor pede exoneração para receber uma outra oferta de trabalho. Por exemplo, antes de eu estar no MP, eu era servidor da defensoria. E assim, são dois cargos que não acumulam, são inacumuláveis. Quem já está estudando administrativo há um tempinho sabe o que eu estou falando. Então eu não poderia ficar na defensoria e no MP ao mesmo tempo, até porque as jornadas de trabalho iam ser incompatível. Mas mesmo que não fosse, eu não poderia ficar nos dois. Eles não são acumuláveis. Então, para entrar no MP, eu tive que pedir exoneração, que é uma forma de vacância do cargo não punitiva, para entrar, pedir exoneração na defensoria para entrar no MP. Então, esse é um exemplo da vida real de que uma das formas de vacância do cargo público é através da exoneração. Já seria um exemplo. E aí, sei lá, de repente, se você for aprofundar um pouco, você pode perguntar, mas como que esse processo ocorre formalmente? Sei lá, o que acontece com um cargo vago? Sabe? E aí você vai encaixando as respostas, né? Você cria a necessidade de saber e encaixa a resposta. E esse método, ele é especialmente útil em assuntos como o direito administrativo, cheio ali de minúcias ligadas à vida funcional do servidor, né? Então, em vez de você decorar exoneração, demissão, aposentadoria, posse e investidura. Então você cria aí situações hipotéticas nas quais você ou alguém próximo passa por esses procedimentos. Percebe? Aí a lei ganha rosto, ganha cor e com certeza sua memória agradece muito. Você pode, inclusive, anotar essas mini histórias em um caderno, gravar áudios, né, curtos mesmo, encenando ali o processo. Eu vou contar uma coisa que vai revelar um pouco a idade, mas eu vou contar ainda assim. Quando eu comecei a estudar, não era assim, celular até era comum, mas celular que gravasse, mesmo que fosse áudio, não era uma realidade, né? Então, o mais moderno que se tinha na época, olha como eu tô velho. O mais moderno que se tinha na época eram. A galera um pouco mais velha vai lembrar, a galera mais nova não vai fazer nem ideia do que eu tô falando. Eram aqueles aparelhinhos assim de MP3 que tinha antigamente. Porque antigamente você não ouvia MP3 no celular, isso não era uma possibilidade. Então você tinha um aparelho próprio para você ouvir música. Que você tinha que botar em música, inclusive, ele não tinha Spotify. Então você tinha um aparelhinho, e além de você ouvir a música, você também conseguia gravar. Os mais modernos, assim, que depois vieram o MP4, que tinha uma tela assim, do tamanho de uma unha, que você ficava maravilhado, nossa, olha. Eles também conseguiam gravar. E aí a gente pegava esses aparelhinhos, a mesa dos professores, quando eu comecei a estudar, era assim, não tinha espaço para o professor. A mesa era só MP3 e MP4, sabe? Das pessoas gravando o áudio da aula para poder revisar depois. E eu lembro que esses áudios eu queria muito ter ainda hoje em dia, mas eu não tenho. Mas o Júnior deve ter, ele é o tipo de pessoa que teria. Mas vários desses áudios tinham, assim, principalmente em administrativo, que era um professor muito criativo, um professor que gostava muito desse tipo de coisa que a gente está conversando aqui agora, que tinha, assim, os conceitos tinham histórias que ele montava da cabeça dele, gigantescas, mas eram histórias grandes mesmo, assim, sabe? Coisa de, tipo assim, uma história que durava 20 minutos. Mas era uma história tão bem pensada que ele passava por todos os conceitos e a gente nem se dava conta que ele estava fazendo isso na hora. E aí, às vezes, a gente já meio ali balançado, de estar estudando o dia todo, qualquer coisa que foge um pouco do estudo, você vai ficar, que alívio, ainda bem, cara, eu preciso de uma pausa. Aí ele tá contando a história, você, cara, pelo menos eu não tô pensando na matéria, tô deixando meu cérebro descansar. E aí ele tá contando a história ali e tal, e você nem sabe a princípio que a história é inventada. Aí tá contando a história ali e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí fica lá 10, 20, 15 minutos falando da história, você fica, nossa, pô, eu tava precisando disso. Aí beleza, daqui a pouco ele. Não, vamos voltar, pessoal. Aí voltava pros conceitos. E aí falava, não, lembra na história quando aconteceu isso? Então, foi um exemplo disso, disso, disso. Aí avançava. Aí daqui a pouco, então, lembra na história quando aconteceu isso, isso, isso? Era um exemplo disso. E aí depois, quando você ia puxar o conceito da cabeça, vinha tão naturalmente por conta dessas histórias que era, assim, uma forma super incrível, sabe? Eu sei que nunca vai ver esse vídeo, quem sou eu na fila do pão, mas, enfim,
Forte abraço aí para Alexandre Prado, que foi o nosso primeiro professor de administrativo, um cara incrível, um professor fenomenal. Mas a ideia é essa, sabe? Você ali meio que encenando, né, o processo. E você fazendo isso é uma forma de ensinar o assunto para você mesmo, né? De uma forma ali ativa. Então, quando você é um narrador de um caso, por exemplo, você tem que entender o enredo, né? Não tem espaço para uma memorização vazia, você só decorar e pronto, e acabou. Percebe? E essas técnicas meio que de dramatização, elas podem parecer estranhas ali para quem vê de fora, sabe? Mas funcionam de verdade, porque mexem com a criatividade e permitem que você crie até vínculos emocionais com a matéria. Então eu lembro até hoje, por exemplo, dos desenhozinhos dele no quadro, sabe? Falava, ó, essa aqui é a Mariazinha antes de passar no concurso. Aí desenhava uma boneca de palitinho assim, com os cabelos tudo esvoaçado, sabe? Aí depois que ela passou, ele fazia um cabelão. Agora ela já passou aqui, ó, com cabelinho, não sei o quê. Aí desenhava uma bolsinha, falava, aí botava assim um LV, que agora ela compra o Louis Vuitton, que agora ela é concursada. Então até hoje eu lembro disso e até hoje eu lembro do conceito que ele tava falando nessa parte. Esse é o poder desse tipo de coisa que a gente tá falando. Porque a gente sabe que o nosso cérebro retém muito melhor aquilo que está ancorado em alguma emoção, sabe? Mesmo que seja uma emoção leve. É por isso que esse tipo de coisa está na minha cabeça quase 20 anos depois. E um outro ponto positivo é que quando você estuda ali meio que por esses exercícios de caso, né? Você também se prepara para questões discursivas, né? Caso ela exista na sua prova, mas pode ser o caso de redação, por exemplo, um estudo de caso. Mas mesmo que seja uma prova só objetiva, esse treinamento te dá repertório para você matar ali perguntas que envolvem uma análise de situações hipotéticas, que mistura várias coisas, né? Parece que esse teatrinho se torna uma das armas mais sólidas para você assimilar direito, principalmente para quem não tem formação na área. E aí a gente precisa avançar e falar sobre como revisar, né, essa parte jurídica de uma forma que seja mais inovadora, que não invoque tanto tédio. Porque assim, a revisão é crucial, né? Mas quem não é da área do direito, reler uma lei, né, ficar lendo e relendo, relendo, vai parecer um tormento, não é verdade? E um dos nossos mantras aqui no canal, vocês já sabem, se você não revisou, você não estudou. Hoje eu não tô com a caneca que diz isso, mas enfim. Essa aqui diz: estude com método, passe com segurança. Mas tem uma outra caneca que diz isso. Se você não revisou, você não estudou. Então a saída é você tentar montar, né, a sua forma, da sua maneira, ciclos de revisão que sejam criativos, sabe? Em vez de só reler tudo. Então, tenta um rodízio de formatos, sabe? Uma semana você faz uma autoexplicação em voz alta, numa outra semana você cria tópicos em mapas mentais, na outra você resolve questões. Você vai ver que o seu cérebro ele se beneficia dessa variação de estímulos. Quando você lê, ouve, fala, escreve sobre o mesmo conteúdo, né, as redes de memória elas vão se reforçando. E sabe qual é a melhor parte? Você não deixa o seu estudo tão repetitivo. Você não fica com aquela sensação meio maçante de mais do mesmo. E aí, dentro desses ciclos, né, também vale inserir um dia só para um quiz relâmpago, né? Então, você faz ali perguntas diretas para você mesmo. Então, sei lá, qual é a diferença entre licitação e contrato administrativo? Ou quais as hipóteses de demissão do servidor? Sabe? E aí tenta responder rápido, com clareza, porque isso é um sinal de que a revisão está funcionando. Mas aí, se você ficar em dúvida, você já identifica algum ponto, né, que precisa de um pouco mais de revisão, um pouquinho mais de insistência. Os ciclos de revisão eles funcionam bem quando você se organiza em blocos de estudo menores aí. Se você tentar engolir 3 horas seguidas só de lei, cara, seu rendimento cai muito, sabe? Então, divide ali em blocos de 45 minutos, 1 hora, com os intervalozinhos leves. Quando você voltar, você vai estar muito mais disposto a encarar mais artigos ou mais casos práticos. E definitivamente não subestima a importância de buscar materiais confiáveis, tá? Com explicações de preferência contextualizadas. Então, às vezes, vale a pena, se você tiver como, investir em um bom cursinho ou em PDFs de professores especializados em concursos.
de repente especializados em concursos de nível médio, né? Desde que o curso ou as apostilas combinem com o seu estudo de aprendizado. Porque mesclar várias fontes pode sim enriquecer as suas revisões e deixar tudo mais dinâmico. E aí a gente precisa falar sobre praticar o direito, né? Praticar o direito, principalmente para concursos, mas de uma forma, de repente, colaborativa, digamos. Muita gente sabe que estudar direito sozinho pode gerar a falsa sensação de que você entendeu absolutamente tudo. Mas quando você tenta explicar para um colega de estudos, por exemplo, você pode descobrir lacunas que você não fazia ideia que existiam. Então, por isso, é bom você considerar participar de grupos específicos para discussão de matérias, sabe? Principalmente matérias jurídicas. E aí, eu indico dois caminhos para você. Um é um grupo que a gente tem no Facebook, do Mente de Concurseiro, e outro nos próprios comentários do YouTube. Já vi gente se conhecendo nos comentários, sabe? Do nosso canal, pessoal falando de fazer grupos de estudo no WhatsApp, sabe? Então, assim, uma coisa bem legal. Mas, sei lá, às vezes um fórum online, um grupo de WhatsApp mesmo, desde que bem moderado, já ajuda, já quebra um galho. Esse tipo de interação estimula a troca de exercícios hipotéticos ali, estimula a correção mútua, né? Então, se alguém pergunta como funciona a vacância por falecimento, e aí você consegue responder com convicção, já é um sinal de que você internalizou aquele ponto. Mas se de repente você travar, se não tiver clareza, aí você já sabe que está na hora de revisar. Mas uma outra vantagem de estudar em conjunto é definitivamente o fator motivacional. A gente já falou sobre isso. Você percebe que outras pessoas também sentem dificuldade em entender certos artigos, e isso meio que humaniza o processo, não é só você, sabe? Não é porque você não é advogado que você está condenado a ficar patinando nos seus estudos. Cada vez mais gente domina o direito para concurso só pela força de vontade e por aplicar os métodos que a gente passa aqui, sabe? Que são bem escolhidos para ajudar vocês. Então, só cuidado para não cair muito em debates jurídicos infinitos, sabe? Típicos de quem, por exemplo, já é formado em direito e aí quer discutir jurisprudência complicada, uma coisa que dificilmente vai cair para nível médico, é praticamente impossível, sabe? O que a gente está fazendo é usar a coletividade para solidificar o essencial. E aí você tem que aprender a filtrar e até foco, né? Se a conversa estiver fugindo demais do edital, retoma o caminho. Inclusive, se você quiser uma visão ainda mais ampla sobre como enfrentar aí comparações com colegas, né? Não se sentir menos inteligente, por exemplo, por não ter diploma de direito, eu recomendo também que ao final aqui você confira o nosso vídeo lá, como superar a armadilha da comparação, tá? Também é outro link que eu vou deixar aí no comentário fixado. E vai ser fundamental para você blindar a sua mente contra esse tipo de pensamento intrusivo, sabe? Uma coisa meio derrotista. E para te colocar ainda mais perto da sua posse, que é o nosso objetivo final, na verdade. E conforme a gente vai se encaminhando para o final aqui da nossa conversa, você tem que ter na mente que o seu aprendizado sobre direito ele vai estar provavelmente só começando, tá? Eu estudo, eu estou envolvido com o concurso público de uma maneira ou de outra há, nossa, 10, há uns 18 anos, sabe? E eu acredito que os meus estudos de direito estão só começando. Então, dependendo da pessoa, definitivamente está só começando, sabe? Mas quando a gente trata, por exemplo, desses concursos que a gente tenta focar aqui no canal, muito embora bastante coisa do que a gente faça se aplique para estudos, né, de uma forma geral, a gente tenta focar em um grupo específico para ficar, para tentar passar um pouco mais de qualidade, não soar tão genérico. E falando nesse tipo de concurso, a beleza deles é que eles exigem um conhecimento jurídico que é sólido, tá? Mas que definitivamente não é inalcançável. E tudo se torna muito mais simples quando você aplica métodos criativos, sabe?
se concentra na utilidade prática das leis e não se deixa ficar preso ali por memorizações muito mecânicas. É justamente nesse equilíbrio que mora a verdadeira chance de você dominar a matéria. Então, pensa em quantas portas podem se abrir quando você realmente entende como as normas funcionam. Deixa de ser uma prova massacrante, né, para se tornar uma ferramenta até de empoderamento. Você começa a enxergar que tem sim uma lógica, uma coerência e, de repente, acima de tudo, tem uma aplicação prática no seu dia a dia. Essa virada de chave separa exatamente quem estuda por obrigação por quem estuda até com um pouco de paixão, sabe? E quem tem a paixão geralmente sai na frente. Essa que é a verdade. Então, talvez em alguns momentos bata um cansaço, uma descrença, aquela sensação de que você não nasceu para decorar artigos. Só que você tem que ter na cabeça que a gente não está aqui para decorar. A gente está aqui para aprender de forma estratégica. Você não está buscando ser um jurista de renome. Você está buscando ser alguém que conhece o suficiente, de uma forma profunda o suficiente, para lidar bem com as situações práticas que vão surgir tanto na prova quanto na sua carreira pública também. Agora, se a exaustão mental aparecer, então fecha os olhos e lembra por que começou essa jornada, sabe? Lembra que a sua meta é construir uma vida estável para você, para as pessoas que você ama. A sua meta é cuidar de quem você ama, deixar para trás, por exemplo, a insegurança de depender de empregos instáveis. Então, olha para você mesmo no seu espelho e diz: eu aguento muito mais do que eu mesmo imaginava, sabe? E isso é uma verdade. Eu só vou parar quando eu estiver lá em cima, colhendo o resultado do meu esforço. Porque esse é um caminho inevitável. A gente fala e repete, e eu sei que às vezes é difícil de acreditar, porque quando falavam pra gente era difícil a gente acreditar. Mas isso também me faz saber que é verdade. Porque eu tive do lado que não acreditava, fui provado de que é verdade, e agora eu tô falando pra vocês. Só não passa quem desiste. Vou falar de novo pra reforçar. Só não passa quem desiste. Isso é uma verdade universal. Porque por muitas vezes eu me vi pensando, cara, assim, beleza, ele tá falando isso, eu sei que ele tá falando isso pro meu bem, ele tá falando isso pra me botar pra cima, mas eu não sei, eu acho que todo mundo passa e eu, pra mim, não vai dar. Sabe? Isso eram cruzamentos que eram pensamentos que cruzavam a minha cabeça. Em especial porque, por exemplo, no meu grupo de estudos, nós éramos 6 pessoas, eu fui o último dos 6 a passar, sabe? Então esse tipo de coisa invadia a minha cabeça com uma força absurda. Porque, tipo, mesmo as pessoas no meu meio estavam sendo aprovadas e por mérito, mas eu pensava, não, cara, definitivamente qualquer um pode passar, mas eu não, sabe? Então não importa que as pessoas falassem pra mim, olha, só não passa quem desiste. Na minha cabeça, muitas vezes eu me vi pensando, não, mas eu, mesmo se eu não desistir, acho que não rola, sabe? Pra minha sorte, eu tive amigos de verdade e muito, assim, sem sombra de dúvidas, esse cara que faz o canal comigo, que vocês conhecem, era o maior deles, sabe? Eu posso dizer com segurança que se eu não desistir, é graças a ele. Muito mais graças a ele do que a mim, muito embora, se perguntar a ele, eu acho que ele não vai concordar, mas é o que eu acho. Então, assim, a gente tenta cumprir esse papel, sabe? De não deixar vocês desistirem. É para isso que a gente está aqui. Então, eu vou dizer uma terceira, uma quarta vez. Só não passa quem desiste, sabe? E assim, a força para continuar não vem de fora, sabe? Ela vem desse compromisso que você faz e que você fez consigo mesmo. E antes da gente encerrar aqui, eu quero te convidar a ampliar esse caminho da sua evolução. Então, se você gostou de tudo que a gente conversou aqui, você vai assistir, né, a esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, como superar a armadilha da comparação nos estudos, tá? Justamente por isso. É isso que eu acabei de falar com vocês. Ele é um complemento perfeito para blindar a sua mente
contra qualquer pensamento ali meio derrotista, sabe? E colocar ainda mais perto, te colocar ainda mais perto da sua posse, beleza? Então só clicar aí no vídeo que tá aparecendo. Eu te espero lá e, claro, te espero no próximo conteúdo. Um abraço.